Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma série aqui dos vídeos que eu estou gravando para vocês, mostrando... Fala Vinição, acabei de receber tua mensagem aqui, tá irmão? Só não abri para ler ainda, mas eu vi aqui no coisinho aqui, tá? Hoje eu não vou esperar todo mundo entrar, porque depois vai ficar gravado no IGTV aí, tá? Então tô fazendo dessa forma. O ao vivo é só pra ficar uma forma mais didática pra mim. Eu gosto de falar ao vivo mesmo, tá? Boa tarde, Paula, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão entrando aí? A gente tá em 3 pessoas, hora de almoço, né? O que vai acontecer hoje, gente? Hoje eu vou falar sobre testosterona pra mulher, tá? Então a gente vai fazer essa abordagem sobre este tratamento, que não é muito comum, tá? Mas deveria, né? Porque ajuda muito. Então existe aí um mito, aí, um receio dos profissionais prescreverem testosterona para mulher, tá? E a gente precisa parar com esse preconceito, né? Porque é totalmente seguro e totalmente eficaz, né? Então você pode depois ver aqui aos comentários aqui, né, das meninas que passam aqui, quem que você vai poder perguntar que usa isso na prática. As meninas que são minhas pacientes aí, que tem um acompanhamento aí junto a um médico ou não aí, tá? Elas fazem uso de testosterona, né? Geralmente é em gel, tá? Testosterona para meninos seria o mais aplicável, né? Aplicação, eu falo de aplicação, seria a questão de aplicação. E para meninas, como a dose ela é mais baixa, né? A gente está falando de gelzinho transdérmico, que é o que você passa na pele ali, a pele ela absorve, né? E joga na tua corrente sanguínea, tá? Inclusive a Heloísa aqui da Elixir, a farmácia São Miguel de Barretos, a Karina, acho que da Mil Fórmula ou Fórmula e Companhias, e a Bia da Mil Fórmula de Barretos, são as farmácias que eu confio este trabalho, tá? Então você que vai assistir, que eu citei os nomes aqui, muito agradecido pelo trabalho de vocês. Vocês são uma base muito forte com a gente aí, tá? Obrigado por tudo. Então vamos lá, gente. Gel de testosterona, falando gel, mas pode ser outra forma também, tem aplicável também, mas o gel é o mais tradicional. Testosterona para meninas, tá? Existe meninas que usam? Existe e tem bastante. Deveria ser para todo mundo, principalmente para mulher. Qual que é o veículo de tratamento para mulher? Uma função primordial é a função sexual, tá? Então a mulher tem uma libido muito menor do que as dos homens por conta de testosterona, tá? A dosagem óbvia que para homem ela é muito maior, tá? O homem por natureza ele já tem a testosterona mais aumentada do que das meninas. Inclusive, se as meninas tomarem, os homens ainda têm de forma natural testosterona mais do que as meninas, tá? Então nunca vai ser igual, a não ser que você queira, né? E aí o BO é todinho seu, né? Então hoje existe uma prescrição, hoje tem poucos médicos, não são muitos, tá? Que prescrevem testosterona para mulheres por conta de medo, tá? Porque a testosterona ela viriliza, que é o que a gente comenta no meio clínico, no meio científico. O que é virilização? Virilização é quando essa testosterona ela começa a dar característica masculina para a menina, tá? Ou para o homem, né, inclusive. Então quando a gente fala de anabolizante, esteroide, a gente está falando de virilização. Mas eu não quero me dar espinhas, eu não quero ter pelo, barba, bigode, enfim, isso é virilização, tá? O poder que a medicação tem de masculinizar. Então por isso que quando prescreve-se para menina testosterona, você precisa acertar a dose. Michael, quanto? Gente, trabalho há 7 anos com isso, demorei muito, estudei bastante, apliquei muito para saber a dose que eu prescrevo no gel de testosterona, ou algumas meninas aí que tomam injetável via subcutânea ou via intramuscular, tá? Então é meio complicado eu ficar dando isso de graça para todos vocês, né? E aí eu já vou pegar esse parêntese aqui, porque tem algumas pessoas que me fazem umas perguntas no Instagram
que é muito particular, gente, tá? Que é muito particular. Então, tipo, quanto usar não sei o que pra secar não sei das coisas. Gente, ó, bota uma coisa na cabeça de vocês, é o meu ganha-pão. Se eu ficar respondendo todo mundo no Instagram, fica meio complicado. Eu não ganho dinheiro aqui, né? Eu não pago conta, enfim. Então tem umas perguntas que eu vou visualizar. Se eu não respondi, meu amigo, é porque a pergunta estava bem particular. E isso você precisa pagar para ter uma consultoria, né? Sem falar que a gente não sai prescrevendo coisa sem conhecer a pessoa, né? Então serve para alguns que vão entrar aqui, inclusive, tá? Cuidado com as perguntas, né? Acabei de receber uma aqui de um rapaz que eu postei, aí o cara perguntou se era tal coisa, tal droga com tal... Gente, eu não vou responder essas perguntas, me perdoa, tá? O que eu faço dentro do consultório com o meu paciente é o que eu faço dentro do consultório com o meu paciente, mas de forma geral eu consigo falar aqui e passar algum conceito para vocês, que nem sobre testosterona, que é prescrito para as meninas e deve ser prescrito para as meninas. Por quê? Melhora a função sexual, aumenta-se a libido. Então, para quem tá aí, ó, assistindo, meninas que já fizeram um ciclo de alguma coisa, eu fiz com oxandrolona, eu fiz com estanozolol. Se for perguntar para as meninas que eu tenho como paciente, é muito diferente quando você consegue encaixar a testosterona junto com o ciclo, tá? É muito diferente. A libido é diferente, o crescimento do cabelo é diferente, a disposição e o formato físico é muito diferente. No quesito geral, a disposição é melhorada absurdamente, porque testosterona é o que eu sempre falo, gente, testosterona é vida, né? É vida e tem que ter uma dose legal aí para todo mundo, tá? Tem que ser acertado para o homem quanto para as meninas, porque as mulheres elas não produzem quase nada, e aí se ela não tem uma vida muito ativa, ela produz menos ainda, tá? Então a função sexual é melhorada, o orgasmo é aumentado, tá? Na hora do ato sexual que você está lá, você tem um prazer melhorado, é mais amplo o seu prazer, tá? Junto com os dois, né? Então os maridos agradecem, inclusive, né? Eu tenho muita recorrência disso aqui dentro do consultório. E aí eu volto lá numa questão de emagrecimento que foi na live passada, acúmulo de gordura localizada, tá? Existe, gente, perder gordura localizada? Depende, tá? Então tentam entender essa explicação. Quando você acumula gordura em local localizado, vamos falar de específico meninas, tríceps, mama e quadril e parte interna da virilha, a gente chama isso de gordura localizada, tá? E aí quando a gente está falando de perda de gordura localizada, você precisa entender por que aquela gordura foi localizada ali. Tá? Por que aquela gordura foi localizada ali? Essa gordura localizada neste local, gente, é a característica estrogênica. Não é com um X específico de dieta que você vai perder. Eu vou fazer jejum. Eu vou fazer low carb. Qualquer uma que você vai fazer, ela vai te emagrecer, só que aquela gordurinha vai ficar te incomodando ainda por causa da relação estrogênica. Estrogênio, vamos falar do estradiol, é hormônio feminino. Então, há mais acúmulo de gordura neste local estrogênica por causa de hormônio feminino. Então a mulher tem mais característica a acumular gordura neste local. De novo, tríceps, mama, quadril e parte interna da virilha, tá? Por conta de hormônio. Então tudo que você come vai jogar para aquele lugar, porque quem vai dar esse desfecho, tá? Quem vai dar esse desfecho de onde vai acumular chama-se hormônio. E aí o estrogênio, vou dar um exemplo, anticoncepcional, é característico de mulher que usa anticoncepcional ter o quadril desse tamanho. A minha genética da minha família são tudo bunduda. Não existe isso, gente. Bota uma coisa na cabeça de vocês, não existe isso. Não existe. Quadril é diferente de glúteo. Glúteo, quando você olha a menina que tem glúteo só, ela é assim, ó, ela é reta, igual homem. A bunda é para trás. Aquilo é glúteo, aquilo é um músculo, é pequeno, tá? Por isso que é difícil ganhar isso. Quando você está falando de quadril, isso é gordura, ó. Isso é predominância estrogênica.
Ou você tem uma predominância estrogênica já por natureza, ou é porque você faz uso de hormônio. Anticoncepcional é um deles, tá? E aí você pode olhar para a rua e ver ou analisar que você vai ver muitas meninas que tem o quadrilzão largo, tá? Que é a famosa, nossa, como ela é bunduda. É quadril. Glúteo é diferente de quadril. E não tô falando que um é feio, o outro é bonito. Fora isso, tá? Só tô explicando a diferença destes. E aquela gordura é acumulada ali por conta de uma predominância estrogênica, porque você faz uso de um hormônio feminino. E aí a tua testosterona consecutivamente, usando um hormônio, ela cai. É onde a menina começa a acumular gordura no tríceps, na mama, no quadril e na parte interna da virilha, inclusive o acúmulo de celulite, que é tecido inflamado. Inflamado, tá? É um tecido inflamado. Então, celulite é tecido inflamado. Inclusive, se você apertar, dói um pouquinho, tá? Isso é tecido inflamado. Isso não é normal. Então, um tratamento seria qual da melhor forma? Tirar essa predominância estrogênica, tá? A primeira coisa a se fazer é parar de tomar hormônio feminino, né? Nossa, mas como que eu vou conviver com o meu marido? Se vira, gente, né? Antigamente não existia anticoncepcional, existe maneiras de não engravidar, tá? DIU de cobre, camisinha, não transando, é as melhores maneiras que você tem não hormonais para poder não engravidar, tá bom? Essa é a melhor forma e mais saudável. Então, existe essa predominância estrogênica, e essa é a primeira alternativa de você... Ó, Luiz, ó, nosso médico aqui, ó, dando a dica aqui, ó. DIU de cobre. O médico vai falar que você vai morrer, que você vai ter hemorragia. Gente, é tudo mentira. Custa R$150 o DIU de cobre, é por isso que ele não quer pôr em você, tá? E é 15 minutos, você levanta e sai andando. E aí você vai trocar isso depois de 5 anos. Então não dá margem de lucro para a indústria farmacêutica. Por isso que eles não acham interessante colocar. Você não vai gastar dinheiro. E um DIU Mirena é R$1.800, R$1.600, né? Então alguém lucra com isso. Tem essas coisas a ser levadas em consideração, tá? Então a primeira coisa para perder essa gordura localizada é tirar a tua predominância estrogênica. Quando você tira o anticoncepcional, e acontece muito isso dentro do consultório, inclusive, as meninas começam a ter muita espinha, tá? Muita espinha e queda de cabelo. A gente chama isso de relação de estrogênio e androgênio alterado. O androgênio, no caso, seria a testosterona. E aí a tua testosterona, ela quer subir, ela fica muito próximo do teu nível de estradiol. O teu hormônio masculino e o teu hormônio feminino fica muito próximo. Homens, hormônio masculino, hormônio feminino. Isso a gente chama de relação androgênio-estrogênio. Ela precisa estar aumentada. Para quê? Para você não ter culote, para você não ter gordura na parte interna da virilha, para você não ter celulite, para você não ter gordura na região dos braços que vocês reclamam e dos tríceps. Homem não acumula gordura nesse local, já percebeu já? Então começa a fazer sentido, né? Por quê? Porque a nossa predominância é androgênica. Tá, então qual que é o tratamento, Marco? Deixar a menina com predominância androgênica? Não igual ao homem, tá? Mas um pouco com este perfil. Porque aí quando você prescreve testosterona para menina, você acerta esta dosagem para ela começa a ter essa predominância mais androgênica e não tão estrogênica, sem perder, claro, a característica feminina, né? E aí ela começa a queimar gordura no tríceps, gordura aqui na mama, por isso que a maioria das pacientes que tem um percentual de gordura mais baixo, elas colocam silicone, porque ela vai perdendo tudo e a mama é uma gordura, tá? Ela começa a perder o quadril e ela começa a ficar reta, sem aquele famoso culote na região da cintura, e o glúteo fica só para trás. Aí é onde entra o educador físico com um bom treinamento para poder melhorar o glúteo desta menina, porque ela começa a perder muita calça e reclamar do tratamento, tá? Então a testosterona ela serve até para ajudar você a perder gordura localizada, tá? Então esse termo é meio mais ou menos explicar, tá? Você não escolhe de onde você tira gordura, mais ou menos, tá? Mas dá para fazer uns trâmites ali e ajudar a pessoa a queimar aquela gordura naquele local que ela odeia. E aí você precisa ver aquele tipo de gordura
Se é predominância alimentar, barriga. Barriga é dieta, gente. Barriga é dieta. Anota aí no teu negócio aí. Barriga é dieta. Se você quer ter barriga chapada, você precisa parar de comer porcaria e fazer uma dieta. É isso, tá? Não tem jeito. Aí não há hormônio que... É óbvio que ajuda, tá? Mas ajuda somente, tá? Quando há uma predominância estrogênica, a gente está falando de tríceps, mama, quadril e parte interna da virilha e até mais ou menos, aí pode colocar algumas meninas, panturrilha, tá? Que tá aquela canela grossa, né? Com a canela ela junta no tornozelo, né? Isso também é predominância estrogênica, tá? Quando a gente fala de região visceral, que é aquela pessoa que da cintura para baixo ela é isso aqui e da cintura para cima ela é tipo uma maçã com perna, sabe? Aquele tipo de pessoa que é aquela barriga dura, a gente chama que é predominância visceral aquilo. Aquilo é adrenal, tá? Aquilo é muito estresse, bebida alcoólica, mais comida salgada, industrializada. É aquela pessoa que vive no estresse, aquela pessoa que desconta na cachaça, essa gordura é bem mais problemática de perdê-la, tá? Que tem aquelas costas largas, grossa. Aquilo é mais problemático de se perder, tá? Então tem essas três predominâncias. Alimentar, né? Que a gente está falando de barriga. Ah, eu tô com uma barriguinha. Fecha a boca que você perde a barriga e tá tudo certo, tá? Mas não ajuda, hormônio? Gente, ajuda. O Luiz, inclusive, até respondeu um rapaz aí. Ajuda. Mas se você não fechar a boca, pode tomar o que você quiser. Você não vai secar a tua barriga, tá? Predominância estrogênica, que é esses locais que eu falei, tá? Que aí você resolve de mais dieta e mais perfil hormonal, tá? Não adianta, vamos fazer jejum, que você não vai perder gordura do tríceps fazendo jejum, tá? Predominância hormonal, estrogênica, isso é tratado com hormônio. E a predominância que a gente chama de adrenal, que é essa de estresse, de cachaça, então uma vida um pouco mais surrada, mais difícil ali de se conter, tá? Aí o tratamento é um pouco mais problemático, tá? Então existem essas três predominâncias. Então, abordando da vez passada sobre a oxandrolona, ou emagrecimento, na verdade, oxandrolona não, perdão, dá pra gente perder gordura localizada desta forma, tá? Com auxílio, inclusive, tá? E a testosterona ajuda na diminuição também de celulite. Ó, que legal, meu. Diminui celulite? Diminui. Você não vê homem com celulite, tá? Coisas que diminuem celulite. Parar de tomar refrigerante, parar de comer açúcar e parar de usar anticoncepcional, tá? Com anticoncepcional não dá, pelo amor de Deus. Desiste, desiste. Você não vai ter um corpão tomando anticoncepcional. Você pode até ter um bom corpo, mas um corpão você não vai ter. Porque é um hormônio que não te leva ao corpão. Ele vai te estagnar ali e você não vai perder nem a pau, tá? E quanto à testosterona, ela faz o contrário, tá? Ela vai te dar uma predominância androgênica, que vai queimar gordura nesse local que eu já falei, vai tratar a tua celulite, porque só dar celulite em mulher, geralmente você não vê homem com celulite, que foi o que eu acabei de citar. Se este homem estiver com celulite é porque realmente ele precisa de muita ajuda, e ele provavelmente está em predominância estrogênica. Vou dar um exemplo. Aquele teu amiguinho gordinho que tem a cintura escapular, que a gente fala aqui, os ombros, bem curtinho e aquele bundão, tá? Isso é predominância estrogênica. Isso tem homem que tem hoje em dia, tá? Isso tem que ser tratado? Sim, tem e dá para ser tratado. É só com dieta? Não, gente, não é só com dieta. É por isso que eu falo tanto de hormônio aqui. Tem que ter. Porque se a relação androgênio e estrogênio dele tá ruim, é porque o estrogênio tá ruim perto da testosterona. E não é fazer um jejum intermitente ou fazer um low carb que vai dar certo. Você precisa jogar o hormônio nele, porque a predominância dele vai ser androgênica. Ele começa a perder bunda. Acreditem, gente que senta ali no consultório que o sonho da pessoa é perder bunda, de homem, né? Ele quer perder aquilo, então você tem que dar aquilo para ele, tá? Então dessa forma dá pra gente abordar um pouco essa questão de gordura localizada. Então a testosterona é tanto bom para homem quanto para mulher nesse quesito,
tá? Dessas gorduras localizadas, de função sexual, libido, você vai fazer um amor mais gostoso com o teu marido, tá? Ajuda na celulite, ajuda na disposição, ajuda na função, cognição e raciocínio. O homem, a nossa resposta, ela é bem mais rápida do que vocês, tá? A gente consegue estacionar, isso não generalizando, tá, gente? Melhor, a gente tem noção de espaço melhor do que vocês, tá? Então a gente consegue enxergar uma baliza ali, o cabo cabe aqui, tá? E aí o que acontece? A mulher ela fica meio perdida. Ai, será que cabe? Será que não cabe? Isso é noção tridimensional. A gente tem mais porque a gente tem mais testosterona, tá? A gente tem essa função de cognição e de raciocínio muito melhor do que o de vocês por conta hormonal. Não generalizando, é claro, tem homens que não, mas é bem a minoria, tá? Então por isso que a gente faz baliza melhor do que vocês, a gente tem noção de se o sofá vai caber num espaço melhor do que vocês, por conta dessa questão, até nisso vocês ganham também, tá? Então eu falei dessas formas para vocês, melhora também essa função cognição, melhora a função cardioprotetora. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de homem, tudo bem que homem que tem mais incidência de infarto. Por quê, gente? Você só tem... Isso é para trás, né? Não tão recentemente agora, né? A gente só tem infarto depois dos 50 ou 55. Isso era antepassado. Hoje tem gente tendo infarto com 25, né? Por que a gente só tem infarto depois dos 55? Gente, processo de envelhecimento. E o processo de envelhecimento para homem ele é bem desastroso. Porque a testosterona era muito lá em cima, vai caindo. Pum, 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 pum. Aí lá na frente, infarto, tá? Velhice. Isso é muito prejudicial para o homem. Não tanto para a mulher, por quê? Porque vocês sempre tiveram a testosterona baixa. Então na hora que você chegar no 40, 50 de vocês, a testosterona está a mesma coisa. Vocês não têm essa sensação de perda tão grande quanto os meninos, tá? E aí, a gente só infarta depois dos 55, 50, que era a média lá no antepassado, agora não é mais, por causa de falta de testosterona. Então a testosterona ela é cardioprotetora. E digo mais, aumenta a incidência de câncer e de próstata principalmente. Fica aí, ó, vou jogar uma dúvida para vocês, homens. O exame de próstata, ele é feito após os 40 anos, certo? 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 Depois dos 40 anos, você tem a testosterona muito alta ou mais baixa? Você não faz exame de próstata com 17, 16 anos. A testosterona é mais alta ou mais baixa? Essa foi uma questão, uma pergunta que eu me fiz na faculdade. Pô, se a testosterona aumenta a próstata, por que eu faria exame de próstata depois dos 40 se ela tá baixa? E com 17 ela tá na alta. Por que nenhum adolescente faz exame de próstata? Ou seja, a relação... A gente está falando de queda de testosterona para aumento de próstata. Testosterona alta não aumenta a próstata, porque aumenta a próstata é um hormônio que a gente chama de DHT, dihidrotestosterona. Vou explicar para vocês o que é DHT. DHT é um hormônio que é convertido de testosterona para DHT, na região periférica. Próstata, cabelo, pele. O homem, quando vai envelhecendo, a testosterona dele vai caindo. Olha que legal, vai caindo. A natureza é legal pra cacete. Presta atenção. E o DHT, ele é 5 vezes mais androgênico, mais masculinizante do que a testosterona. Então, quando o teu corpo começa a diminuir a testosterona, ele faz o quê? Opa, tá caindo muito. Se eu converter esse cara aqui em DHT, eu vou ter 5 vezes mais poder do que esse daqui. Olha que legal. Cacete, é legal pra caralho. Então eu vou converter e eu consigo suprir essa necessidade. Só que o DHT, ele tem esse efeito androgênico só na periferia. Aí acontece o que com o cara? Ele começa a ficar calvo, ele começa a ter mais barba, ele começa a ter mais pelo no corpo, no peito, nas costas, nos braços.
ele começa a ter a gordura visceral aumentada, aquela barriga dura, e depois dos 40 ele precisa ir lá fazer o exame de toque, que é o exame de próstata. Isso a gente chama de envelhecer, tá? Então se você der testosterona de uma maneira adequada, você dá uma quebrada neste processo de envelhecimento para homem. Pô, mas mulher precisa fazer? Mulher não tem muito terapia de... Falando nisso, medicina, vamos evoluir, minha filha. É isso aí, ó, mancha. Então, falando de menina, mulher não tem terapia de reposição hormonal como existe para o homem, tá? Mas é prescrita hoje em si? Sim, tá? Sim, é prescrita e o benefício é muito grande, tá? Só que é essa a questão. Não é todo profissional que consegue fazer isso, não é todo profissional, inclusive, que já tem as dosagens corretas. É pouco. Por quê? Porque é teste. Você dá e vai vendo. Vai dando e vai vendo. Eu encontrei isso, tá? Eu encontrei isso, obviamente que eu não vou falar aqui publicamente, senão, né, não dá certo. Mas por isso o receio por conta da androgenização, tá? Então não é todo profissional que consegue achar aí é prática, gente. Tem que ir lá, porque não tem muito estudo referente para meninas isso, né? Mas o benefício é muito grande quando você faz um casamento de outras drogas para estética aí, junto à testosterona. Que existe meninas aí que faz só de oxandrona, só de estanozolol, só de deca. E aí quando você faz o uso deste com a testosterona, é totalmente diferente, tanto no resultado quanto na função, qualidade de vida, tá? Só que aí o profissional ele tem que ser bom, tá? Ele tem que achar aí a dose segura para as meninas aí. Não é todo mundo que tem isso e não é todo mundo que tem gabarito para poder fazer isso, tá? Porque realmente a paciente ela fica assustada quando ela ouve testosterona, porque ela acha que é só para menino. E não é, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma a contribuir. Esse é mais um veículo de tratamento, o uso de testosterona para mulher, sim, tá? Só que é um pouquinho mais delicado da gente achar a dosagem. Para homem a gente já sabe que tem inúmeros estudos mostrando benefício, tá? Inclusive na prática. Para quem quiser, entra em contato aqui com a São Miguel, com a Elixir Pharma lá de Terra Roxa, com o Luiz, nosso médico, para perguntar sobre de testosterona para homem e para meninas também, tá? Então, espero que eu tenha ajudado e contribuído para mais alguma coisa com vocês. Um beijo no coração de cada um. Fiquem atentos que essa semana ainda tem mais uma live. Eu vou falar de estanozolol. Esse é top, hein?